Saudações para você que estava com saudade do Calzone, esse programa muito divertido que fala sobre games ou que vinha falando só sobre games e que essa temporada, que é a nossa terceira, chegamos à terceira temporada para quem duvidou, né? Vamos ainda muitas mais temporadas, né? Vamos vencer todas as séries e todos os programas televisivos, né? Estamos de volta com uma temporada e como vocês sabem, a gente não gosta de repetir fórmula. Nosso programa agora, nessa temporada, ele vai ter mais episódios, ele vai ser mais frequente, né? Prepare-se para aguentar a gente por mais vezes na televisão e na internet. Nós mudamos o cenário, né? A princípio nós estamos com algumas coisas parecidas, mas a gente não grava mais em estúdio, a gente grava aqui na oficina de games, que é um laboratório do curso de jogos digitais da Chapecó, que o pessoal trabalha produzindo games, jogos de mesa ou jogos digitais durante as aulas. Né? Esse programa, essa temporada, a gente vai expandir as temáticas, além de jogos digitais, que é aquilo que a gente fala com frequência, a gente vai falar também de cultura gamer, nós vamos expandir mais as discussões, vamos falar de board games, que houve uma febre, um estouro no ano passado disso no Brasil e que tende a crescer muito, vamos falar de cinema, vamos falar de televisão, vamos falar de várias coisas que estão relacionadas à cultura gamer. Nós teremos também convidados, nós estamos aqui com o Dr. Robert Emmett Brown. Brincadeira. Eu estou aqui com o Guilherme, você deve lembrar da temporada passada, né? Não é o professor do Volta para o Futuro, tá? Temos o professor Rodrigo, né? Professor do curso de jogos digitais. Diga oi, Rodrigo. E aí, tudo. Ele não é assim o tempo todo. Vocês vão conhecer mais ele ao longo da temporada. Tímido por enquanto. O Bruno ele vai participar de programas esporadicamente, né? Ele está com uma agenda bastante lotada, mas ele vai ainda se fazer presente. E nós teremos vários outros convidados dependendo da temática, tá? O tema de hoje, né, já para começar e aproveitar a vibe do Game of Thrones, que acabou de começar a temporada, e nós vamos ser um pouco mais pontuais assim, nas nossas temáticas, nós vamos falar do board game do Game of Thrones. Vai, vinheta! Sim, vamos dar um pouquinho. Estamos de volta. Antes de mais nada, Rodrigo, se apresenta um pouquinho para o pessoal quem é o Rodrigo, o que ele faz, de onde ele vem. Beleza. Sou o Rodrigo, sou professor aqui da Chapecó e agora o Hilário me convidou para participar de alguns Calzone aqui, porque a gente vai falar um pouco sobre board games, também vou brincar também com o pessoal aqui sobre filmes, sobre cinema, sobre jogos digitais também, mas a gente vai ter aí um quadro que é... Um quadro não, né? Alguns programas que vão falar sobre jogos analógicos, ou jogos de mesa, jogos de cartas. Então a gente tem um acervo, a gente tem uma história aí com os jogos físicos, e como o Hilário falou antes, a gente percebeu uma tendência aí e não vamos deixar o nosso público de fora dessa tendência, né? Exatamente. Como eu falei, nessa temporada a gente está expandindo as temáticas, né? A gente está pontualmente agora, só se fala nisso, né? Na estreia da temporada do Game of Thrones, né? A 5ª temporada. Nothing's more hateful than failing to protect the one you love. There's no justice in this world. Not unless we make it. Avenge them. I believe men of talent have a part to play in the war to come. I will never sit on the Iron Throne. You could help another climb those. Sai primeiro e segundo episódio, se você está acompanhando o programa logo na sua estreia, né? Ou talvez se veja o programa depois do fim da série, mas enfim. O hype está aí, o hype acontece, todo mundo quer saber, todo mundo quer ver ao mesmo tempo da série. Qual que é o segredo desse hype do Game of Thrones? Olha... Por que todo mundo quer ver isso? O que ele tem de... Eu acho que o grande trunfo do Game of Thrones é a questão de não ser uma narrativa clássica como a gente espera que seja, em que o herói sempre vence, né? A gente não reconhece heróis, a gente fica confuso com os personagens, é muito bem produzido. Tem gente que compara com a produção até com novelas, né? No bom sentido. De dizer que cada episódio faz a gente querer assistir o próximo episódio para saber o que vai acontecer e cada personagem tem seus núcleos. Isso é muito perceptível no Game of Thrones. Os livros são de uma densidade muito grande, né? São tijolões, assim, e não dá para se apegar muito aos personagens, né? Não dá para... Isso é muito legal. Tem gente que não gosta disso. Tem gente que acha que o fato de que alguém ali que você gosta pode se dar um pouco mal,
A gente não vai dar nós temos spoiler, conhecidos, né? nós temos conhecidos que pararam de assistir quando morreu o primeiro lobo. Ah, não, só vai morrer lobo, eu não vejo mais. Sério? Eles não param ali. O Bruno é um que falou que parou de assistir. Ah, não, primeiro lobo não, achei isso muito desumano. Ele não viu nada, né? Ele não viu nada que aconteceu pra frente, né? Não sabe o que é desumano, E então. como tem essas coisas de transmídia hoje em dia, o Game of Thrones é fantástico. Na verdade, ele é baseado numa série de livros chamadas Crônicas de Gelo e Fogo, do George Martin, ou R.R. Martin, né? Tá falando de R.R. Martin no meio. Né, que é meio marca registrada. As Crônicas de Gelo e Fogo e o Jogo de Tronos, né, o Game of Thrones, é o nome do primeiro livro somente. Todos os outros têm uma nomenclatura diferente que depois está aí nas livrarias, procure, compre o livro, eles são excelentes. Só que ele virou transmídia, ou seja, ele começou nos livros e aí descobriram nos jogos antes da própria televisão, né? Exatamente. Ele virou jogo antes de virar uma série televisiva, né? A gente vai falar um pouco depois sobre o board game do Game of Thrones que a gente jogou, experimentou e vamos dar a nossa impressão do jogo, mas ele foi card game e essa é a segunda edição, né, dele. Ele virou videogame depois de passar pela televisão, né? Ele não passou pelos videogames antes, né? Não. Ele só depois ele começou a virar game. Depois da primeira temporada que foi lançada. Eu acho que o jogo digital é o mais recente mesmo, da transmídia toda. Exatamente, é o mais novo, assim. Que a proposta do jogo digital, que vocês estão vendo imagens aí, é expandir o universo, né? Ele fala um pouco sobre coisas que não estão necessariamente nos livros, ou coisas que são expandidas, que, claro, com a supervisão do George Martin. É o que a mídia de games está fazendo hoje em dia, né? Tu pode ver pelo Shadow of Mordor, que tem isso. Pode ver pelo Game of Thrones, que tem muitos jogos. Tem da Telltale, que é um jogo de point and click. Tu pode expande para uma família de servos que trabalham para reis, e daí muda totalmente a história, tu pega uma história nova. Tem um jogo de estratégia também que fala sobre o Game of Thrones, que expande todo esse universo. Ele não pega a história principal do que está passando na TV ou nos livros. Tem jogo em rede social também, né? No Facebook, no Kongregate, você pode fazer uma conta lá e você vai precisar convidar amigos, toda aquela lógica de jogo de rede social mesmo. É bem divertido, dá um pouco de trabalho. É uma lógica legal, porque tinha uma tendência de você pegar o filme ou o livro e traduzir num jogo, e como são mídias diferentes, há uma reclamação muito grande, porque é uma adaptação muito forçada. Sim. Né? O jogo ele pede uma mecânica, ele pede uma interação, e não é muito narrativo, ao contrário da mídia de onde ele foi baseado. Fazer a extensão fazer jogos baseados nisso, né? Eu tô curioso que vai sair o Last of Us, parece que vai ser adaptado, né? O Assassin's Creed, parece que são histórias paralelas, não são as histórias dos games. Vão fazer jogo board game de Last of Us? Não, vamos fazer filmes. Filmes do Last of Us e do Assassin's Creed. Eu acho que o que causava estranhamento essa diferença de opinião, assim, de que sempre tinha aquela crítica, não, eu gosto mais do livro, eu gosto mais do filme, eu gosto mais do jogo. Eles começaram a ver que isso não dava muito certo, e cada um tem uma maneira diferente de contar, então você pode expandir esse universo, você não precisa relatar exatamente da mesma forma. Isso acontece muito com The Walking Dead, né? Eu particularmente sou muito fã dos quadrinhos do The Walking Dead, mas muito fã. E tu falou da Telltale, e do jogo do The Walking Dead da Telltale, que é esse point and click, o Adventure, é muito legal também. Já a série eu tenho algumas dificuldades com a série, justamente porque os quadrinhos, as coisas acontecem num ritmo, e a leitura é diferente, né? Mas eu não digo que a série é ruim, eu digo que eu não consigo me adaptar a ela. Eu bati no microfone agora. Gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo. Eu assisto a série, nunca vi os quadrinhos, né? Então talvez seja uma experiência até interessante de perceber isso, assim como no Game of Thrones, estou me ensaiando para começar a ler os livros, né? Estou bem afim de começar, mas eu só acompanho a televisão. Né? Mas toma tempo, os livros são enormes, estão vendo imagens aí dos livros. Né? Tem coleções prontas, tem promoções, se você pretende comprar coleções que vêm todos os livros juntos, assim, em pocket, né? O livro pequeno, né? Mas, apesar de muito grande, os livros são fáceis de ler, porque eles não são... ainda mais pra gente que já leu O Senhor dos Anéis. Eles são capitulares a partir dos personagens, né? Isso, cada então, capítulo é um personagem, Ele conta, por exemplo, tem um anão Lannister lá, que é o Tyrion. Quando vai falar sobre o núcleo do Tyrion, é o Tyrion relatando ou contando em volta do Tyrion. Então isso é muito legal. O que eu achei interessante é que tipo, ele trabalha bastante a narrativa como se fosse uma novela brasileira. Novela brasileira é exatamente assim. Eu sou rica! É assim mesmo. Tem o núcleo de cada personagem. O que eu acho curioso, essa coisa dos núcleos, é que, como vocês sabem que a série tem um esquema de morrer personagem de uma hora para outra, inexplicavelmente, não interessa se ele é protagonista ou se ele é um coadjuvante. Infelizmente é. Aí eu acho estranho, que deve ser muito sensacional no livro. Tu começa um capítulo sobre um personagem, acha que vai ter sequência, de repente no final do capítulo ele morre.
como assim? Não temos capítulo sobre ele, acabou aqui. Né? Não, Deve ser um choque é maior justamente para o leitor do que na televisão. Por isso até. que dá certo, porque como ele é separado por capítulos e núcleos, tu não tem necessidade de manter aquele personagem lá porque ele é o mocinho da história. Porque essa é a ideia da narrativa, é você ter eles separados como personagens só. E as coisas vão acontecendo de uma maneira bem gradual, isso é muito legal. Você não precisa, se você pegar um livro de Game of Thrones para ler a partir do meio, vai ser difícil, mas dali um pouquinho você engrena também. Ele tem essas coisas são legais também dos livros. Não recomendo ler a partir do meio, recomendo ler do início. O que a gente fez? A gente fez um gameplay, aliás, eu vou explicar uma coisa que vai rolar nessa temporada. A gente fazia nas temporadas anteriores episódios em que a gente jogava e falava sobre ele ao mesmo tempo. Para não te agendar muito, né? Então a gente fala sobre o jogo. Se você quer ver a nossa experiência jogando, um programa longo, sem muito tratamento, da gente discutindo, às vezes brigando, né? Porque Game of Thrones, o Guerra dos Tronos gera briga, vocês vão ver a gente se ofendendo, assim, quase virando a mesa. Brincadeira. Ninguém saiu ferido. Né? Então, aqui embaixo você está vendo um link, tá? Que é o canal do Calzone. Você vai ter a possibilidade de clicar. Quem está vendo pela internet tem um link, quem está vendo pela televisão está aqui o endereço. Você procura lá e assiste o gameplay inteiro, né? E se tiver dúvidas, pode nos acessar aqui pelo canal que a gente tira qualquer dúvida, né, da nossa experiência do jogo. Como foi jogar Game of Thrones? Ou como é essa adaptação? Porque a gente fica questionando essa coisa transmídia que eu estava falando. Transmídia, para quem não sabe, é quando começa numa mídia, ela começa a passar por mídias características diferentes. Uma é de leitura, outra é de imagem, outra é de som e assim por diante. Alguém me falou esses dias já que eu estava me ensaiando para ler o livro, de repente eu podia pegar o audiobook. Capítulo 4. Cersei morre no final. Né? Porque o audiobook daí você pega o podcast, vai na academia e está ouvindo, sabe? Então é uma experiência diferente. Então na transmídia da cultura, da mística da série toda, dos livros, como é que foi a experiência de jogar? Cara, o jogo, esse board game que a gente jogou, que é a segunda edição já, ele é muito legal porque ele traz algumas coisas que os livros não trazem, que são os combates diretos e as negociações de bastidores entre as famílias, né? E a gente pode, pelo menos não os primeiros livros, né? A gente pode sentir como é estar na pele daquela família. Então cada família, os Stark, Lannister, Martell, Greyjoy, Baratheon, eles têm um estilo, uma forma de viver naquele mundo de Westeros e tem uma disputa pelo trono de ferro, que seria o rei, né? O monarca. E é nesse ambiente que a gente é colocado. Cada jogador ele protagoniza uma família. E o game designer desse jogo é o Christian Petersen, que ele é também o CEO, o presidente da Fantasy Flight, que é a editora original desse jogo. Esse cara ele é famoso por um dos maiores jogos de tabuleiro de todos os tempos, que chama Twilight Imperium, que é um jogo épico muito grande, assim, tipo, de mecânicas muito complicadas. No começo, cara, eu te confesso que eu achei no começo esse jogo um pouco difícil de jogar, assim. Ele não é dos jogos mais fáceis, ele tem muitos detalhes nas regras, especialmente se você está acostumado só com jogos clássicos do Brasil, como War, Banco Imobiliário, esses assim que a gente vem jogando de muitas décadas. Essa entrada nele ele parece um pouco complicadinho, mas depois que você se acostuma, ele flui bem. A primeira partida a gente trata como aprendizado, mas não é a nossa primeira partida, a gente já tinha jogado antes. O Guilherme jogou pela primeira vez. Eu queria ver alguém que jogou pela primeira vez o jogo. Eu vou considerar... Cara, quando eu joguei, eu tava jogando tranquilamente, tava, né, aprendendo o jogo, as mecânicas. Só detalhe, eu joguei com os Starks, ele jogou com os Lannister e ele jogou com os Greyjoy. Eu fui Greyjoy. Nós temos um convidado, o Patrick, que jogou com os Baratheon. Eu, pela primeira vez de ter jogado e tudo mais, eu me senti muito perdido no jogo. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia como reagir. E é exatamente isso que acontece na série, na história. Os personagens que estão se iniciando agora, que são, por exemplo, a Arya, esses personagens, legal. Eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem, eles estão perdidos, estão correndo no campo. Sentiu como as crianças Stark, perdidas no mundo e não sabem tomar decisões, não sabem tomar decisões. Exatamente, e eu tava já num lugar de comandante, então eu tinha que saber o que fazer. Só que eu me senti muito perdido, não sabia o que fazer. O jogo me senti muito que o jogo é tipo uma partida de truco. Tu ganha na lábia. 9! Presta atenção! Presta atenção, é 9! É 9! Peraí, deixa eu estudar o jogo. 6 aqui, 6 ali, Nós não 9. tem queda? Eu tô mais pra dar uma queda pra mim. Mas deixa eu pensar de onde é que tá esse trem. Abre essa bebezinha aí. 9! Igual!
tu ganha no grito. Boa analogia. Boa analogia. Boa analogia. Eu adorei o jogo porque, assim, o game design dele é fantástico, ele coloca na situação da narrativa, porque, assim, você tem que fazer negociações e, assim, o grande objetivo teu é vencer, o teu grande objetivo é poder, né? O teu grande objetivo é expandir. A regra é bem simples do jogo, ganha quem chegar a 7 castelos, que é conquistar 7 pontos estratégicos do mapa de Westeros, né? Tem uma representatividade dos 7 reinos, né? Mas você não precisa necessariamente conquistar os 7 reinos, mas 7 castelos, ou pontos estratégicos. E o jogo não pode passar de 10 rodadas, então quem tiver mais controle, quem tiver mais expandido ao longo de 10 rodadas, ou quem alcançar 7 castelos primeiro, ganha. Ele tem combates também, mas o que me chamou a atenção é que não tem aleatoriedade. Os combates não são resolvidos em aleatoriedade, num dado jogado que um número dá mais, um número dá menos, por mais estratégico que você seja. Ou seja, ele prioriza a estratégia, a negociação, né, a troca de favores, mas tu sabe que no final só há um vencedor, né? Então todo mundo tem objetivos escusos assim, e você tem que daqui a pouco fazer um acordo Stark-Lannister aqui, porque o Greyjoy está se expandindo demais e isso vai nos prejudicar no futuro, entende? Que é uma coisa que está na série, né? Para quem não sabe, a série começa bem basicamente assim com os Baratheon no poder, né? Depois de um tempo em que eles usurparam, né, o controle dos Targaryens, que é uma outra família. Aliás, o jogo dá para jogar de 3 a 6 pessoas e são 6 famílias, né? Se você jogar com 3 pessoas, né, você joga com os Stark, os Lannister e os Baratheon. Se começar a ampliar, daí entram os Greyjoy, os Tyrell, Martell, né? Não sei se tem Martell, acho que é Tyrell. Não, é Martell. Martell lá embaixo, no Lança Solar tem. Então são essas 6 famílias. O Targaryen não faz parte do jogo, ele é uma expansão. Daí tem uma expansão que acrescenta os Targaryen no jogo. Uma coisa muito legal é que você tem um tabuleiro muito grande, que é o mapa de Westeros, que é a região onde acontecem as coisas. E lá você vê o posicionamento dos lugares onde as famílias estão. Então você consegue ver a distância que o Winterfell, que é a cidade dos Starks, tem do Castelo do Rei. Você tem noção dessas distâncias que na série é difícil, e no livro é mais difícil ainda. O jogo faz você ter uma noção até dos contatos das batalhas. Tem uma região que chama Correrio, e lá nos livros e na série acontecem batalhas muito importantes, e essa região ela randomiza muito o dono disso. No jogo é muito legal como isso sempre acontece. Correrio sempre dá um correrio, né? O que eu achei interessante do jogo, que é exatamente o game design dele, é muito bem feito, porque ele trata exatamente como é a série, sabe? Ou como é a história, que os Starks estão lá em cima. Eles estão longe de tudo, assim, eles não são acessados, ficam se criando, ninguém mexe com eles são reis do norte, né? E eles tendem na guerra a se separar, porque todo o território lá é muito amplo, né? E aí o território ali mais pra baixo cheio da briga, né? Todo mundo tá brigando, todo mundo tá dominando. Mais capital. É um dono... O que vocês acharam dos componentes do jogo, da qualidade do tabuleiro, das cartas? Eu achei o acabamento fantástico, assim, em termos de carta, ilustração, muito bem construído. Enquanto produto, ele também é fantástico. Dificilmente um negócio descartável, né? Claro que você precisa de alguns acessórios. O Guilherme vai abrir aqui alguns acessórios para guardar as pecinhas, né? Uns ziplock, assim, uns saquinhos para guardar e preservar com mais tempo, que não acompanha o jogo, né? Senão você vai se perder um pouco. Mas isso você encontra em lojas baratas, pecinhas e tudo mais. Outra coisa legal do jogo, além das negociações que você tem que fazer entre famílias para daqui a pouco fazer a manutenção do poder, sozinho é muito difícil você ganhar, né? Você tem que ser muito estratégico, muito inteligente assim para ganhar sozinho. Tem um problema no jogo que são os selvagens, né? Os selvagens atacam esporadicamente e aí você acaba fazendo com que todo mundo se alie. O jogo inteiro se os selvagens entrarem, a gente vai perder toda a nossa segurança. Por melhor ou pior que a gente esteja, a gente pode ficar pior. Então vamos negociar todo mundo aqui para segurar os selvagens, que é que na série é a torre, né? O The Wall, né? The Wall é uma barreira que separa os selvagens ou o povo de gelo lá, povo branco do resto de Westeros, né? Tem uma coisa legal de mencionar é que a versão que a gente jogou desse jogo é uma versão completamente em português, trazida pela Galápagos Jogos. Eu tô falando, a gente não está sendo patrocinado em nada, acho que é importante colocar isso, mas a Galápagos tem feito um trabalho muito legal de trazer jogos do exterior para o Brasil e publicar jogos nacionais também. E é muito legal como é bem traduzido, a reprodução do jogo americano é muito boa.
e vale a pena dar uma conferida. Eu queria mencionar também reforçar de novo que os livros da série não tem tanto enfoque em batalha mesmo, assim, a gente não vai ver batalhas de espada e tudo mais. As batalhas, elas estão nos jogos. E essas batalhas, elas são meio que aprovadas pelo George Martin. Ele olha para o jogo como ele funciona e diz, sim, é mais ou menos assim que acontecem as batalhas mesmo. Ele não se detém muito a isso, as batalhas na série elas são bastante pontuais, mas assim, inevitavelmente essas batalhas acontecem que assim, tá todo mundo compartilhando território, não há uma... Westeros é assim, são reis dentro de um único país, né, como se fossem estados, mas não tem uma delimitação, então sobe mais, sobe menos, todo mundo quer o trono de ferro, todo mundo quer o poder. Esse foi o nosso primeiro programa dessa temporada, dessa nova temporada do Calzone. Aos poucos vocês vão ver que a gente está com novas propostas e com programas diversificados. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver sugestões, a gente está aberto a sugestões. Tá? Se você quiser conferir o gameplay da gente jogando isso ou quiser tirar dúvidas, a gente está disposto a tirar dúvidas. Se você quiser saber como joga, se quiser daqui a pouco fazer uma experiência, né? O canal do Calzone vai estar à disposição para isso. Tá? O link está aí de novo se você quiser conferir como foi o gameplay. Saber quem ganhou, quem perdeu. Saber quem ganhou, a gente não vai falar quem ganhou. As tramas tá? que aconteceram ali no meio. Assim, ó, não se assuste se houver uma discussão, assim, mas a gente discute no jogo, né? A gente briga no jogo, a gente não leva o negócio deixar depois. Isso bem frisado, é só um jogo, gente. Não precisa brigar depois, assim. Amizade, famílias, né? Vamos jogar agora, então. Deu uma vontade, vamos jogar agora. Gente, foi isso. Até o próximo programa. Valeu.